Olá, meus queridos. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga, e a proposta do canal é justamente essa, é a gente fazer essa união dos transtornos psiquiátricos, mentais e emocionais com o conhecimento da astrologia. Eu não vou me estender muito na minha apresentação pessoal, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos para você me encontrar, tá? Eu atendo pessoas, eu tenho meus livros, eu tenho meus cursos, minhas redes sociais, e eu vou deixar aqui o convite para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Certo? Bom, então, gente, vamos continuar a nossa jornada, né? Agora a gente vai falar sobre Netuno e Plutão. Esses dois eu não vou entrar no detalhe deles por signo, porque já tem uma série aqui no canal falando sobre isso. Então eu recomendo que você assista a série de Netuno nas gerações e Plutão nas casas, que vai ajudar bastante. Mas sendo os dois planetas geracionais, eu acredito que conhecer o funcionamento dele é muito importante. Então a gente vai começar por Netuno, certo? Deixa eu abrir meu apoio aqui primeiro, peraí. O Netuno ele foi descoberto lá em 1846 de um jeito bastante estranho, porque os astrônomos eles perceberam que havia ali alguma coisa atrapalhando a trajetória de Urano, mas eles não sabiam muito bem o que era. Era um planeta, era Netuno que estava lá, mas que ninguém estava vendo. E isso é Netuno, ele é disforme, difuso, intangível, ele é nebuloso, ele tá ali, mas não tá. Na mitologia ele é o deus do mar, mas para a psicologia ele é a fuga da realidade. Mas ele também pode representar a busca por uma divindade. Netuno sonha, Netuno ele sonha com uma liberdade, mas ele não busca essa liberdade, ele só sonha, ele se perde na própria fantasia, no próprio idealismo. Então, ele idealismo, ele é passivo, ele é platônico, ele é místico, ele imagina um mundo ideal, mas ele se perde dentro dessa própria imaginação. Por isso que onde Netuno está também a confusão. No lado mais luminoso, ele pode representar essa conexão com a espiritualidade, a criatividade, a empatia, né, o amor que está além da barreira da matéria. Mas no lado mais sombrio dele, pode representar o escapismo, a confusão, a loucura, a intoxicação. Por isso que ele tem essa associação com drogas, com medicamentos, com alcoolismo. Porque Netuno, ele é o maleável. E todo maleável, ele é traidor, ele é charlatão, ele é conspirador, ele é delirante, é criativo, é espiritual, e a loucura é tudo isso. Então tudo isso é uma base de Netuno. O tripé de Netuno é criatividade, espiritualidade e loucura, e eu falo isso várias vezes aqui no canal, né? Portanto que a casa onde ele ocupa no mapa também vai dar o tom de onde a ilusão faz morada em você. O signo que ele veste vai mostrar os delírios de uma geração inteira, ou os talentos de uma geração inteira, porque o trânsito dele é bem longo, ele fica uma média de 14 anos em cada signo, então a gente interpreta os traços dele por signo como uma tendência de comportamento de uma geração, e a casa onde ele tá é onde vai receber esses delírios ou esses talentos, tá? Por exemplo, um Netuno na casa 4 pode sugerir muitas mentiras no lar, muitas incertezas, alcoolismo dos pais ou até da própria pessoa na segunda metade da vida. Pode sugerir adoção ou alguma mentira relacionada com a própria existência da pessoa. Por exemplo, um neto que foi criado pela avó como um filho, sabe? Coisas meio nebulosas sobre a própria existência, sobre a própria formação moral daquela pessoa. Se é um aspecto que se é um Netuno que tem aspectos bastante difíceis, é possível que essa pessoa minta, que essa pessoa roube, especialmente na primeira metade da vida, e aí que a família, os pais, os irmãos, as pessoas próximas a essa pessoa, acaba que perde a confiança nele. Então essa pessoa tem ali uma difícil tarefa de compreender que a distância que as outras pessoas colocam entre ele, a desconfiança que as outras pessoas têm dele, tudo isso é consequência das próprias atitudes duvidosas que ele manifestou ao longo da vida. Também é importante a gente ver qual é o signo para a gente entender qual é a tendência desse comportamento que tem um motivador coletivo, tá? Por exemplo, o Netuno em Áries pode trazer uma tendência da pessoa confundir o eu do outro. Então essa pessoa ela pode confundir a própria individualidade, de não saber respeitar o espaço da outra pessoa, ela ser muito invasiva na vida da outra pessoa, como também ela não ter a menor noção de quem ela é, do que ela quer, do que ela gosta, e acabar sendo permissiva demais e permitindo que outras pessoas invadam o próprio espaço, porque ela não sabe estabelecer um limite nas relações interpessoais que ela estabelece na vida.
Os aspectos que ele faz com o planeta pessoal é muito importante. Se ele faz um aspecto de quadratura com Mercúrio, por exemplo, esse é um grande indicativo que essa pessoa tem um talento para mentiras. É ruim isso? Não sei. Talvez seja necessário para a vida profissional, mas é um sinal de alerta que a gente tem que pontuar para o dono desse Mercúrio, desse Netuno aí. Bom, a questão com a espiritualidade também não deve ser esquecida quando a gente está falando de Netuno, justamente por ele trazer essa referência sobre algo que existe, mas que não pode ser tocado, e se não pode ser tocado, a gente não pode provar que existe. Por isso, quando a gente tem Netuno se referindo à espiritualidade, primeiro a gente precisa entender o que é a espiritualidade. Então, aceitar a espiritualidade não é o mesmo que praticar a espiritualidade. Entender que a espiritualidade é uma filosofia de vida a ser praticada ajuda a gente a clarear os sentidos em relação à manifestação, por exemplo, das auto-observações, obsessões e dos pensamentos intrusivos, tá? A espiritualidade, no caso de uma filosofia, no entendimento de que ela é uma filosofia de vida, é um jeito de interpretar as mazelas do mundo, partindo do princípio de que nós somos um espírito em ascensão, em amadurecimento moral. Então, quando a gente está falando sobre espírito, não entenda isso como uma manifestação mística ou oculta, tá? Como é muito comum acontecer quando a gente tem um Netuno envolvido. Um grande turbilhão de misticismo, de fantasias ritualísticas que nada tem a ver com a filosofia da espiritualidade, só com idealismos e dogmas mesmo. Na verdade, a espiritualidade, ela é a manifestação da gente, tá? Com todas as nossas dores, com todas as nossas imperfeições, isso tudo se manifestando nas relações que a gente estabelece com o mundo. Elas podem ser tanto altruístas quanto idealistas. Isso depende do nível de consciência de cada um. Portanto, o Netuno, nesse caso, ele sempre vai trazer essa sensação de entorpecimento, de confusão, e onde tem Netuno, todas essas possibilidades ficam confusas. E aí o resto do mapa vai apontar o caminho sobre como essa pessoa se conecta a cada uma dessas coisas. Mas a dissociação jamais ela vai se separar do Netuno, tá? A forma como ele vai tocar os planetas pessoais dessa pessoa, vai dizer muito sobre ser espiritualidade ou delírio. E é muito difícil falar sobre o delírio de uma forma subjetiva, porque os motivos do delírio, eles podem ser variados. Eles podem ir desde uma questão mediúnica e uma interferência espiritual mesmo, até um delírio de mania de grandeza com traços de personalidade histriônica. A gente vê isso nessa conexão com Netuno. E na astrologia, gente, já falei tantas vezes, né? Não existe uma receitinha de bolo que vai dizer, quando o Netuno estiver assim, é delírio de personalidade histriônica. Agora, quando o Netuno estiver assado, é delírio de espiritualidade e obsessão. Não tem essa fórmula pronta para a gente ser taxativa e dizer que o Netuno no ascendente de alguém vai trazer problemas com drogas ou com alcoolismo. Infelizmente não funciona assim, e a dica que eu posso deixar aqui é que a astrologia, ela fala sobre símbolos, e interpretar esses símbolos é uma arte que exige estudos nos mais variados setores da vida, especialmente nos estudos sobre comportamento humano. Então, a gente nunca vai poder estudar a astrologia só estudando os símbolos. A gente tem que saber ligar esses símbolos aos comportamentos humanos, aos históricos de personalidade, aos históricos de geração, às tendências de comportamento, aos transtornos mental, e conhecer cada maneira de manifestação de cada transtorno mental. Então, você que chegou até aqui das aulas, agora eu acho que vai ficando cada vez mais claro de que conhecer a astrologia é muito mais do que conhecer o símbolo que a astrologia apresenta. A astrologia, ela traz os símbolos, mas quem vai saber interpretar esses símbolos são os outros conhecimentos das outras áreas de comportamento humano e de estudos de personalidade, de psicologia e de psiquiatria, que você vai adquirir à parte ao estudo da astrologia. Certo, pessoas? É isso. A gente se vê no próximo. Tchau!